O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. A coragem é a principal qualidade do ser humano, porque ela garante todas as outras. Hoje são 4 de agosto de 2024. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Vamos lá, ativista. Hoje vamos falar de alguns temas relacionados à frequência, soltar tudo, misturado, tá? Primeiro passo, primeiro ponto. Na última live, eu fiz uma... Inclusive o Enzo perguntou aqui qual foi o tema da última live. Nós fizemos aquela questão de estabelecer um marco de antes e depois. Tá? E aí, um antes e depois na vida da pessoa, na sua vida ativista. Estabelecer um marco, ó. De agora, vamos supor, agora, 4 de agosto de 2024, 9 horas da noite. De agora para frente, vai haver um novo Igor Riqueza. E de que forma? A prática foi essa. Colocamos aí no papel diversas mudanças que deveriam ser feitas, e a partir daquele momento, todas essas mudanças estariam já em funcionamento. Todas. Então, só poderia colocar no papel as mudanças que, de fato, a pessoa iria ter. E não as que ela quer ter. Não. Botou no papel, tem que ser cumprido. E aí, foi estabelecido um marco. Dali para frente, é uma nova pessoa, pois aquelas mudanças estavam no campo dela. Tá? Quem foi que fez isso aí? Isso é muito importante. Né? Algumas pessoas, se 4, 5 conseguiram fazer, ótimo. Conseguiram fazer, ótimo. Será que alguém fez? Conseguiu? Eu fiz, Igor. E manteve? Ué, Enzo, mas isso foi na última live. Porque olha só, porque domingo passado não teve live. Eu confundi. Uhum. Domingo passado não teve live. Certo? Eu acho que eu acabei confundido, mas eu lembro dessa prática sim. Tá? É porque domingo passado não teve live, tá? Então, você colocou no papel e se comprometeu com as mudanças? Uhum. E Certo. venho cumprindo desde então. Maravilha. Tá? Só estou relembrando aqui porque para não passar despercebido. Porque às vezes a pessoa colocou no papel, fez, né, mas não botou em prática, e de repente eu estou relembrando aqui agora e você pode vir a colocar em prática a partir de hoje. Bom, um outro ponto interessante é o seguinte. Teve há pouco tempo, no Rio de Janeiro, diz que o Rio de Janeiro no Brasil é a capital da espiritualidade. E teve o show da Madonna, e teve... Eu nem vi, tá? Nem vi. Mas falaram que teve rituais satânicos e tudo mais. Todo show da Madonna tem. Todos os shows da Madonna tem. Então quem trouxe sabia o que estava fazendo. Isso é um fato. E parece que, né, teve rituais que foram estabelecidos, né, foram rituais estabelecendo umas certas mudanças naquele, não só do Rio, mas no Brasil, daquele momento ali. Tentativas, né? Tentativas de mudanças negativas, mas que não vingaram. Mas teve essa tentativa. Então é bom vocês estarem espertos quanto a isso. Que existem essas questões, tá? Existem isso aí. Agora, teve um membro aqui, o Igor. Cadê o Igor? Tá aí? O nome dele é Igor também. Ele me falou uma coisa, me trouxe um ponto. Tá aí, Igor? Ele me trouxe um ponto muito interessante, que tem tudo a ver. Que é o seguinte, quando a gente ora o Pai Nosso, por exemplo, no final da oração temos que fazer o símbolo da cruz. Esse é um padrão. Até perguntei para alguma pessoa, mas eu já tenho um tempão que eu não faço. Isso é errado. O símbolo da cruz deve ser feito. Porque... Você perguntou para mim, eu disse que não faço mais. Foi para você, então. É importantíssimo fazer, porque ele
por exemplo, com um Pai Nosso, um Pai Nosso com a Ave Maria, porque faz parte, é um conjunto, é a finalização. Todo símbolo emanado, por exemplo, esse aqui é um círculo, tá? Quando você faz um círculo, é a energia da perfeição. Você faz um trabalho, você vai escrever um trabalho, você faz uma energia no círculo, você está trazendo a energia da perfeição para aquele trabalho. Tá bom? E quando fazemos a oração e fazemos o sinal da cruz, significa a energia da proteção. A proteção, né, emanamos a energia da proteção junto com aquela oração. Só que é o seguinte, aí o Igor me falou, quando as pessoas fazem essa oração, geralmente elas não fazem o símbolo da cruz correto, elas fazem o símbolo da cruz invertida. E a cruz invertida é um símbolo satanista. Porque se a pessoa, olha só, se a pessoa faz isso aqui, ó, reza e tal, e faz aqui o símbolo da cruz aqui assim, ó, isso aqui é a cruz invertida, isso aqui é uma imagem satanista, uma simbologia satanista. Agora, se a pessoa faz isso aqui, ó, e desce lá embaixo, aí sim, isso é o símbolo da cruz. As pessoas têm a tendência a orar e fazer um símbolo satanista. Muita atenção quanto a isso. E parabéns aí, Igor, pela percepção. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Isso faz uma diferença grande, tá? Grande. E a cruz invertida é um símbolo muito negativo. Bom, agora vamos falar de frequência. Tem pessoas que têm uma habilidade de se conectar e se desconectar de uma frequência de uma forma muito rápida. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja numa discussão acalorada. E aí você se lembra que essa frequência, você está conectado a uma frequência muito ruim. E quando você percebe isso, se você tiver capacidade de, do nada, mudar aquela frequência, ou seja, está muito agitado e você fica muito calmo, você é uma pessoa acima da média, fora de série. As pessoas vão te achar maluco, tá? Imagina, do nada você... Mas essa pessoa, toda pessoa fora de série, ela é vista como uma pessoa maluca, tá? Isso é normal. Mas é uma pessoa fora de série. Ela tem a habilidade de conectar e se desconectar. E você, ativista, sempre que você se pegar, e você deve ser essa pessoa que tem a habilidade de se conectar e desconectar de uma frequência da forma que você quiser, né? Você não pode ser movido pelas emoções, você move as emoções. Se você sabe que está muito nervoso e você sabe que estar nervoso não é algo bom, você percebe isso e no estalo você fica calmo, você é uma pessoa que domina as suas emoções. É a partir do momento que você domina as suas emoções, você é uma pessoa acima da média. Porque a maioria das pessoas não conseguem dominar. Uma pessoa que está altamente nervosa e em um segundo, um milésimo, fica calma, essa pessoa é acima da média. E aí é um teste para você. Quando você se pegar muito nervoso, faça esse teste. Não se importe que esteja diante de pessoas, não. Se estiver diante de pessoas, melhor até. Se transforma. Fica calmo. Você vai estar tendo domínio, tá, das suas emoções. E isso é importante para o que vamos falar agora. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, né, e vou acrescentar pontos novos, mas eu vou repetir uns pontos que eu já falei em outras lives. Que a mente é necessário falar para poder falar os pontos novos, porque teve gente, com certeza, que nunca ouviu o que eu vou falar agora. A nossa mente, ela pode ser totalmente controlada. Você pode dar, tanto é que naquela nossa prática, nós damos o comando, me leva na origem do problema, e a mente leva, para a origem. Quem já fez pode ser que tenha alguma pessoa que nunca tenha feito essa prática, mas é uma prática onde nós fazemos para acessar traumas do passado e ressignificá-los. Então nós damos o comando, me leva na origem do problema, mental, comando para si. E a mente
leva lá uma situação que ocorreu no passado. Ou seja, a mente, ela acolheu os comandos dados. Mas é claro que se determinados comandos vão contra crenças que existentes na mente da pessoa, vai ter um certo... vai ter um empecilho ali. Vai ter um empecilho. Se a pessoa tem vai dar um comando, ainda mais comandos vagos. Os comandos devem ser o mais específicos possíveis. Mas vamos supor, a pessoa vai dar um comando, amanhã eu quero ganhar 10 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais, que seja. E existem crenças limitantes relacionadas a dinheiro na mente da pessoa, então vai haver um conflito ali. Óbvio, isso é óbvio. Né? Um comando, ele, para ir contra uma crença, só se ele for um comando bem... o que é algo... que não vamos nem falar aqui, que é algo bem complicado de se fazer. Porém, a pessoa pode usar determinadas formas que vão ser superiores à crença limitante. Por exemplo, a pessoa tem crença limitante com o dinheiro, mas ela vai dar um comando, olha, quero ganhar um dinheiro X amanhã porque é necessário para eu pagar o plano de saúde do meu filho e é muito importante o meu filho ter um plano de saúde, e aí tem que fazer toda aquela... Isso se a pessoa tem amor incondicional pelo filho, que é o normal. O amor incondicional pelo filho, ele supera a crença limitante pelo dinheiro. Ele supera. Certo? Então, existem essas formas de você, entre aspas, nem pode ser burlar as crenças limitantes, colocando algo mais forte em cima dela. Com certeza, uma pessoa que tem um filho e sente amor incondicional pelo filho, pela filha, esse amor incondicional, ele está acima de uma crença limitante com o dinheiro. Aí, a palavra porquê é uma palavra-chave, tá? Assim como a palavra origem, me leva na origem do problema. O origem é a palavra-chave ali. O porquê aí também é uma palavra-chave, tá? O porquê. Porque o porquê vai ser tipo uma argumentação para sobrepor a crença limitante. Tudo que vier depois do porquê é os argumentos pelos quais aquela crença limitante, no caso do dinheiro aí, nesse exemplo, ela não vai fazer valer e a mente vai aceitar o comando dado. Está claro? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Esse é um exemplo. E é claro que aí tem toda aquela linguagem do inconsciente, né? A linguagem da mente que você deve utilizar. Que sempre estar falando os comandos sempre num tom positivo, e pode ser alguma no negativo. Eu sempre uso o exemplo. Veja-se falar não esquecer de, você vai falar lembrar de, por exemplo. Tá? Para trocar sempre o negativo pelo positivo. Sempre usar a forma positiva. Comandos curtos, tá? E palavras-chave fortes. A frequência. A frequência é um estado. A pessoa que está calma, ela está numa frequência numérica que emana uma calma ali. Né? Ela está vibrando na calma. A pessoa que está nervosa, com raiva, está vibrando na raiva. A pessoa que está otimista está vibrando no otimismo. A pessoa que está em abundância, ela está vibrando na abundância. E por aí vai. Sempre que você estiver vivendo, como eu disse, sempre que você estiver vibrando numa frequência negativa, você tende... Assim que você se perceber, assim que você se lembrar, você deve mudar, você deve transformar aquilo ali. Está muito nervoso? Pum, fica calmo. Está muito pessimista? Pum, fica otimista. Sempre, 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 sempre.
tá? Sempre. E aí você vai ter essa habilidade. Nesse sentido, quando você estiver numa frequência positiva, você deve emanar um comando. Tá? Dê um comando para sua mente no sentido de permanecer naquela frequência. Avisa, fala com a sua mente. Emana palavras para sua mente. No sentido, por exemplo, nossa, esse sentimento de alegria é muito bom. O sentimento que eu estou tendo de alegria é muito bom. Eu quero sempre estar sentindo a alegria. Quero sempre vivenciar momentos que vão me propiciar alegria. É muito bom esse sentimento. Quando você estiver proativo, você também avisa para o seu cérebro. Essa frequência é uma frequência que eu quero permanecer nela. Eu quero vivenciá-la todos os dias. Sempre que eu estiver trabalhando, eu quero estar nessa frequência. Cuidado com a palavra sempre, tá? Sempre não é uma palavra boa de ser usada. A palavra sempre para mente em comandos não é bom. Aí você substitui. Você deve estar em congruência com a sua mente. Você deve considerar a sua mente como uma espécie de computador que você configura através dos seus comandos dados. Imagina que os seus comandos é a mesma coisa que você estar ali teclando, escrevendo algo e configurando a sua mente. E fazendo esse exercício de entrar e sair de uma frequência negativa, sempre que você lembrar, tá uma discussão, fica calmo. Ou está muito preocupado, pessimista, fica otimista. Se você colocar isso em prática e for dando esses comandos, né, olha, o que eu estou sentindo agora, vamos supor que você esteja num momento de proatividade muito grande, muito forte, e você se conecta, né, dê o comando para a sua mente no sentido de que de que essa frequência, a frequência da proatividade, essa vibração, essa energia que você está sentindo é algo muito bom. Você gosta muito. É muito eficaz para você. E cada mente tem palavras-chave que são para todos, que servem para todas as pessoas, e tem determinadas palavras que são mais fortes para uns e mais fracas para outros. Você sabe quais são as palavras chaves fortes que a sua mente entende. Palavras que você repete muito, por exemplo. Palavras que a sua mente entende, que tem congruência, que faz sentido. Tem pessoas que gostam muito de falar incrível, por exemplo. Tem pessoas que gostam de falar fascinante. Tem pessoas que falam sublime. Sublime é uma palavra, tipo, fascinante, assim. Certo? Tá entendido isso que eu estou dizendo aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Igor, Pode perguntar. você disse que não é bom usar a palavra sempre, né, para reprogramar a mente ali pro resultado que você quer alcançar. Eu gostaria de saber o porquê que não é bom utilizar sempre, mesmo sendo uma coisa positiva, né, para uma frase positiva. Porque é o seguinte, toda energia tem duas pontas, a negativa e a positiva. Se não existir a negativa, a positiva não existe. E se a negativa existe, é porque existe um lado bom dela ali também. Por exemplo, o medo. O medo é uma energia altamente devastadora. Ela abaixa a imunidade. No Covid, a maioria das pessoas que se contaminaram pelo vírus, eram pessoas que tinham medo de pegar o Covid. Porque o medo abaixa a imunidade, tá? Ela abaixa a imunidade. Até que eu comentei aqui numa live que nos presídios,
né? Para o normal, uma pessoa numa cela que vive com outros, né, vários detentos, outros 50 presos, uma cela, né, pequena para 50 pessoas. Se uma pega Covid, o normal era todos se contaminarem também. Então, o normal era, em presídios, termos um índice altíssimo de pessoas contaminadas pelo vírus. E, proporcionalmente, foi bem menor em presídios do que as pessoas em liberdade, se dizendo. Porque no presídio, por falta de informações, não existia medo. Até poderia existir, mas não se comparava ao medo que tinha aqui fora. Então, o medo abaixa a imunidade. Então, o medo é uma energia devastadora. Só que, em alguns momentos, o medo é necessário. O medo é necessário. Por exemplo, se uma pessoa ela vê um leão e ela não sentir medo, e ela não correr, não fugir, simplesmente ir andar na frente do leão, ela pode ser devorada pelo leão. Se ela for atravessar a rua e tem carros ali em alta velocidade, se ela não, de repente não tem medo daquilo ali de ser atropelada, pode ser que ela atravesse a rua e seja atropelada. Então, o medo, em alguns momentos, apesar de ser uma energia, na maioria das vezes, devastadora, em alguns momentos o medo é importante. E quando você utiliza sempre uma energia positiva, você está aí bloqueando a energia negativa, a ponta negativa, que pode ser muito útil para você em alguns momentos da sua vida. Mesmo naquele momento específico ali. Mesmo num momento específico. Pode ser que a ponta negativa seja importante. Por exemplo, a proatividade, tem a procrastinação. Pode ser que a procrastinação seja importante em determinados momentos no trabalho. Até porque... Então, aí eu sempre estaria meio que bloqueando a ponta negativa. Por isso que eu falei que o sempre não é bom usar. Às vezes a ponta negativa seria ali uma oportunidade de trabalhar uma sombra, por exemplo. Sim, a ponta negativa é sempre a ponta negativa. As sombras, elas estão na parte negativa, tá? E para a pessoa trabalhar as sombras, ela deve vivenciar as sombras. Ela deve ter a noção, ela deve ter a percepção de que existe aquele trauma, aquela reação. Por exemplo, a sombra da rejeição. Tem pessoas que têm a sombra da rejeição e não sabem que tem. A partir do momento que a pessoa sabe que tem, ela só vai conseguir trabalhar no momento que ela estiver sendo rejeitada, é óbvio, né? Isso aí é uma coisa... Quando ela... É verdade. Certo? Certo. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, nenhuma pergunta sobre essa questão? Então vamos lá. Existem formas de você criar âncoras para entrar numa determinada frequência. Então é o seguinte, eu vou passar uma técnica de programação neurolinguística, tá? Você pode lembrar de momentos maravilhosos da sua vida. Isso é só para você ter um domínio da ferramenta. Você pode lembrar de momentos maravilhosos da sua vida. Por exemplo, nascimento do filho, uma conquista, né? E você fecha os olhos e você lembra de né? Bota quadros na sua mente, né? Traz a imagem, você vivenciando, bota um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Bota cinco momentos ali, né? Faz um quadrado e bota um no meio, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? E vivenciando aquilo ali e captando o sentimento. E quando você fizer isso, você fecha os olhos, você fecha a sua mão
tá? Imagina ali uma cor. Uma cor, você fecha a mão, você vai fechar a mão e imaginar uma cor ali. Certo? Pum. Abriu os olhos. Depois você fechou de novo os olhos. Lembrou, botou, né, o quadro mental. Não precisa ser, esses 5 aqui foi só um exemplo, tá? Você pode fazer um de cada vez. Mas a questão é você estar captando o sentimento e associando o sentimento à âncora. Isso aqui, ó, fechar a mão, imaginar uma cor. Eu gosto de usar a cor vermelha. É a âncora. Valeu, Matheus. Um abraço. É a âncora. Certo? É a âncora. E aí, você, fechando os olhos, captando o sentimento, né? Fecha as mãos, imagina a cor, você vai estar sintonizando a sua mão ao sentimento. Vou fazer isso umas 10 vezes. Hoje. Aí chega amanhã, você vai fazer isso, você vai ver que você vai sentir aquele sentimento ali na hora. Você está criando uma âncora. Você cria uma âncora. É uma forma de você ter o domínio, de você se colocar em uma determinada frequência. E você pode usar isso, por exemplo, para proatividade. Em momentos que, para malhar, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade para malhar. Sempre quando for malhar, cria essa âncora. Você está indo, botou a roupa, está indo no caminho, cria essa âncora. E aí no dia, você está meio procrastinado, você quer malhar? Fechou a mão, imaginou? Naquele exato momento, você vai trocar de roupa e vai malhar. Isso é um subterfúgio para você se colocar em determinadas frequências. Então você deve, o desafio é você focalizar aí quais são as suas deficiências, né? E você criar âncoras. Vamos supor que num caso desse, em que você quer voltar a malhar, mas você não consegue. Se o problema está em você conseguir malhar, você não vai conseguir criar a âncora indo, porque o problema está justamente em você ir. Você pode fechar os olhos e lembrar de você indo malhar e você cria a âncora. Fecha os olhos, né? Quando você fecha os olhos, você se coloca, você pode ir para diversos tempos da sua vida, diversos momentos da sua vida. De olhos fechados, tá? Porque a mente não entende. De olhos fechados, a mente não vai captar. Claro, o entendimento diminui bastante do que é real e o que não é real. Isso dizer que de olhos fechados a mente não vai entender, isso é mentira. Ela diminui bastante, melhora bastante. Nesse sentido, você tem uma possibilidade maior de você trazer algo que você vivenciou para a realidade. Fechou os olhos, se imaginou indo, criou a âncora. 10 vezes. Faz isso 10 vezes. No dia seguinte, você vai utilizar, Aí você pode até, de repente, você deve forçar um pouco. Força um pouco. Não vai ser algo automático. Logo de cara. Depois fica ultra automático, como se fosse um robô. Pá, pum. Mas no início tem que dar uma forçada. Mas vai melhorar muito. E aí, o desafio de hoje é exatamente esse. Você captar aí pelo menos 3 situações pelas quais você está procrastinando, você deve fazer, você está adiando por algum motivo. E aí você se lembra de essa questão. Tem que ser situações que você já fez no passado. E aí você fecha os olhos, lembra de você fazendo, estudar, por exemplo, seja o que for, meditar, você fecha os olhos, lembra e cria essa âncora. Fecha os olhos, né? Pega a sua mão, pode ser direita ou esquerda, força, sente a energia dos dedos, né? Tem que ser o sentimento deve ser igual. A força, tudo, tá? Imagina a cor e associa. Você vai escolher 3 e vai fazer esse exercício, né, 10 vezes para cada escolha. Você pode começar com um. Pode começar com um. Que seja. Um é melhor do que nenhum.
Para aqueles que são mais, né, acelerados, pode ser até 3. Mas comece com 1. Faz exercício 10 vezes, fecha os olhos, cria âncora, né? Lembra da situação que você fazia, você quer voltar a fazer. Lembra você fazendo o início, né? O ponto de partida. Por exemplo, malhar, você se arrumando e indo malhar. Indo e começando a malhar. Você traz esse trajeto todo para sua mente e, pum, cria âncora. Fez, abriu os olhos, voltou ao normal, né? Saiu daquela energia, né? Saiu daquela frequência, voltou para outra frequência, fechou os olhos, lembrou, captou aquela frequência. Isso é uma frequência, tá? Quando você fecha os olhos e você se imagina, nesse exemplo, indo para a academia, quando você está se arrumando, você está indo para a academia, existe uma frequência ali, existe um sentimento ali. Tanto indo para a academia, tanto indo trabalhar, tanto indo fazer indo para a noitada, indo para o encontro, indo para o motel, seja lá o que for, indo para uma festa, existe uma frequência daquilo ali, tá? Capte bem isso, existe uma frequência daquilo ali. Então quando você fecha os olhos, você tem que captar aquela frequência. No caso, indo para a academia, existe uma frequência. Capta essa frequência. No que você captou essa frequência, você faz a âncora. Porque a âncora é para fazer você se conectar naquela frequência. Por exemplo, você sabe, o Moisés tem certeza que o nome dele é Moisés. Certo? Ele tem certeza que o nome dele é Moisés. Essa certeza de que o nome dele é Moisés é uma frequência. Essa certeza. É uma frequência. Ele tem certeza que o nome dele é Moisés. Isso é uma frequência. Se ele captar esta frequência de que o nome dele é Moisés, que é a frequência da certeza, a frequência da certeza, e trouxer para algo que ele quer ter certeza, ele vai associar esse sentimento, né? Esse sentimento da certeza, vai lembrar o nome dele é Moisés, e vai trazer, né, para a situação pela qual ele quer vir a ter certeza. De que forma? Né? Existe um mecanismo, né? É como se estivesse colocando os números na mente que faz ele acessar aquela certeza. Isso tudo é muito rápido. E ele vai trazer essa frequência para aquilo que ele quer ter certeza. Quer ter certeza que vai acordar amanhã às 6 horas da manhã. Ele pode trazer essa frequência para acordar amanhã às 6 horas da manhã. E você pode fazer esse teste, por exemplo. Exatamente assim. Você tem certeza do seu nome. Fecha os olhos, capta essa frequência da certeza e associa a uma hora que você deseja acordar amanhã. De repente, bota 10 minutos mais cedo aí. E aí você vai acordar amanhã. Já não precisa nem usar a âncora, tá? Nesse caso. Ou se preferir usar, pode usar também, mas o mais importante aí, o que eu estou passando para você, a minha finalidade, inclusive a finalidade da live de hoje, é exatamente essa, de você captar as frequências, o estado, e você ter esse controle emocional de se colocar. E você ter a percepção das frequências que você está vivenciando, né? Você ter essa percepção, e você ter o controle de ir para uma, ir para outra, ir para outra, ir para outra. E aí que entra aquilo que eu falei. O que você deve fazer
sempre que estiver em algo negativo, você perceber que está numa frequência negativa, você, em milésimo de segundos, você coloca uma outra frequência. Sempre que você estiver irritado, por exemplo, chateado, lembra disso. Irritado, chateado, nervoso. De repente, numa situação que você está totalmente sem controle, desesperado, você vai lembrar disso, vai lembrar do que eu estou falando agora, e aí você vai ter a capacidade de, em um segundo, puf, mudar totalmente sua frequência. Quando você fizer isso, a primeira vez que você fizer isso, a primeira vez você já vai ver que você tem o controle. Basta você querer. Da primeira vez. Se for uma situação muito, forte e você mudar, você naquele exato momento vai haver uma expansão de consciência. Nesse exato momento vai haver uma expansão de consciência na sua mente. Vai ter uma transformação. Porque você vai ver que você tem um controle de algo que você nunca imaginou que teria. Que poderia vir a ter. É como se você fosse cego e começasse a enxergar. Essa é a sensação. Mas, volto a repetir, vai ter que ser uma situação em que você está, bem conectado numa frequência negativa, seja ela qual for, e você perceber e mudar. Puf! Por você mudar, é só você querer, tá? É fácil. É fácil e ao mesmo tempo difícil. Porque é algo que você nunca fez antes. E a mente, ela tem medo do misterioso, do que está no escuro. E aí você vai colocar luz nisso aí. Nessa questão. Mas é como se fosse uma pessoa que a Matrix chamaria de maluca mesmo. Tá num estado, do nada, puf, tá no outro. É exatamente isso. Se você fizer isso, vai ter uma transformação. Esse é o primeiro desafio. Depois disso, depois não, tudo andando de forma concomitante. Você vai criar as âncoras. Escolher uma situação para você criar a âncora. E você também vai trazer a questão da certeza. Usa exatamente esse modelo que eu falei, da certeza. Tem certeza do seu nome? Por exemplo, você torce para o Corinthians. Você tem certeza que você torce para o Corinthians. Não é? O nome da sua mãe é X, Maria. Você tem certeza disso. Você é casado com um fulano ou fulano de tal. Você tem certeza disso. Você mora no endereço X. Você tem certeza disso. Você mora. Existe uma frequência de certeza aí. E você vai captar essa frequência, e vai levar para aquilo que você quer vir a ter certeza também. Tudo mental, tá, gente? E usando palavras para sua mente. Usa palavras, tá? Nessa dimensão aqui, o uso das palavras na comunicação é muito importante. Você pode colocar sintonizar, associar, sintonizar. Eu uso muito sintonizar. Essa frequência, esse sentimento da certeza, essa frequência da certeza, sentimento da certeza, fala frequência, a palavra frequência deve ser falada. Associar para o fato X. Para o fato de que eu vou estudar todos os dias 5 horas por dia, por exemplo. A maioria dos dias, de segunda a sexta, eu vou estudar 5 horas por dia. Traz a certeza. Então, que a partir de amanhã eu vou, no horário X, eu vou malhar. Você se conecta, pega a frequência e traz. Tá claro isso ou tá confuso? Dê um feedback aí, por favor. Ficou bem claro, Igor, para mim, pelo menos. E veio para mim, assim, os momentos em que eu tive conquistas e realizações muito fortes para fazer âncoras para os objetivos que eu tenho em mente para os próximos passos da vida. Valeu. Muito bom. Essa live de hoje vai ter que... Tem algumas práticas aí que devem ser
Eu falei várias práticas, mas eu vou passar para vocês também. Agora, a partir do momento que vocês estão recebendo, né, esse conhecimento, vocês devem colocar em prática o mais rápido possível. A velocidade na execução. Eu vou até usar essa palavra execução, porque execução pode ter um outro sentido, né? Executar pode ser fazer, executar pode ser matar, encerrar. Né? A velocidade na realização, pronto, é muito importante. Quanto mais rápido for feito, mais a mente entende que aquilo ali é algo importante. Sempre que quando deixa para depois, o que a mente entende é o quê? Ó, isso não é importante. Ponto. Ó, depois eu faço isso aí. Você está falando, comunicando para sua mente, ó, isso aí não é algo importante, não é algo urgente. Agora, se você tem informação e, puf, coloca em prática, a mente tem uma outra recepção. Ela vai colocar aquilo ali como, né, um sinal assim, opa, isso aí é algo, vai botar um lembrete assim, no sentido, ó, isso aqui, total atenção, urgente, importante. IPC, importante para chuchu, pronto. Certo? Tudo é a forma que você se comunica com a mente. Tem colégios para filhos de bilionários, lá da alta nata, tem umas 10 famílias principais do mundo. Isso de ter o controle da mente é matéria que eles dão desde ali da primeira, da minha época era a primeira série, né? Da primeira série até acabar o segundo grau. Em todo ano tem uma matéria, um nome diferente, mas sobre esse controle assim, da mente, controlar, programar a mente. No colégio. Se isso fosse colocado nas escolas, mas quem sabe no futuro, né, vai ser colocado. Serão colocados alguns pontos assim de programação neurolinguística e de quântica nas escolas. Seria uma diferença enorme à sociedade. Porque quando a pessoa, a mente ali até os 6 anos, o consciente da pessoa até os 6 anos está altamente fresco. E até os 12, 13 ali, também está bem mais sensível. Aí passou dos 18, já não é tão sensível comparado ao que era antes. Mas para o ativista quântico, isso aí, né, não vai fazer diferença. Porque ele sabe que ele tem esse poder. Agora, cuidado, gente. Tem muitas pessoas mentirosas também, sem citar nomes, viu? Nossa, pô, eu fiquei até meio decepcionado. Uma pessoa, não vou citar nomes, mas famosa e tudo mais, foi ressonante do Hélio, tá milionária, disputando aí até cargo na política e tudo mais. Pô, veio falar que treinou 43 dias e foi campeão do Ultraman. Isso é mentira. Mentira. Isso é mentira. Mentira, assim. E eu não sei por que as pessoas não falam que isso é mentira, né? Acho meio estranho isso, mas enfim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a nossa live. Vou passar essa prática como resumo, né? Essas práticas são bem importantes. E se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de eu encerrar, fique à vontade. Não? Igor, Opa! sobre o assunto dos arquétipos, você poderia falar quais são as qualidades, virtudes e defeitos do arquétipo do macaco? Do macaco? Olha, Sim. o macaco, ele tem uma tendência a ser uma energia negativa. Uma tendência, tá? A ser uma energia negativa, porque o macaco, ele é uma pessoa que ela imita os outros, né? É uma energia, tá? Pessoa mole. É uma energia em que tem a tendência a pessoa ser o famoso gado que
que segue a boiada, a manada, né? Porque imita uma pessoa que repete, tá? Inclusive, isso é um defeito muito grande das pessoas. As pessoas têm uma tendência a pegar um livro, ler e adotar aquilo como uma verdade. Ela deve refletir sobre aquilo. Deve refletir. A pessoa sensata, ela reflete. Não é porque existe um autor, né, ali, bam, falando que a pessoa aceita aquilo como uma verdade. Aquilo, por exemplo, aquilo que eu não sou nenhum autor bam, e aquilo que eu estou falando aqui, as pessoas não devem adotar como uma verdade absoluta, elas devem refletir sobre aquilo. Certo? Sempre. Até porque, muitas vezes, algo está sendo falado para uma pessoa numa linguagem sobre uma determinada finalidade e a pessoa está recebendo, captando uma outra questão que não é que é distante da finalidade pela qual está sendo falada. Existe muito, então tudo deve ser refletido. E o macaco ele tem essa tendência a ser um repetidor, tá? E também a energia do ladrão essa de imitar, a do ladrão, que eu tô me lembrando, são as mais fortes. E, cara, positiva, tem também, só que eu não tô lembrando. Tem, mas o macaco, eu nunca vi alguém usar o macaco de uma forma positiva. Por exemplo, o macaco, o macaco não tem pai, né? Só tem mãe. Né? Porque não identifica. Mas a maioria dos animais são assim também. Não quer dizer que isso seja algo ruim. Aliás, tem alguns animais que existe a figura do pai, tá? Mas o macaco não. O macaco é assim, totalmente. Só tem a mãe e ponto. O leão, por exemplo, tem. Tem a mãe, tem o pai. Fica ali na tribo. Sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe. Agora o macaco não. Mas seriam essas duas negativas, de imitar e a do ladrão. As positivas, não tô lembrando não, hein? Com certeza tem, tá? Mas eu não tô lembrando. Mas não é indicado usar do macaco. Beleza? Beleza. Até porque existe também uma energia na questão de algo não muito evoluído. Porque existe toda aquela questão que, nossa, o ser humano veio do macaco e tudo mais, todo esse ponto, então tem uma energia ali de falta de evolução, né, de uma pessoa atrasada, sabe? Macaco não é algo eficaz, não é algo positivo. Deve ter energia positiva? Tem, mas eu não estou lembrando. Eu me lembro que eu li no meu livro, só que eu não estou lembrando, Animais de Poder. Eu tenho livros sobre Animais de Poder e tem um macaco lá e tinha uma energia positiva, mas eu lembro que não vale, com certeza não vale a pena usar. Tá bom? Vou até dar uma olhada depois, que eu fiquei curioso. Essa energia positiva. Vou relembrá-la. Tá bom? Mais alguém Tá quer ótimo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, agradeço a presença de todos. Desculpem, peço desculpas aí pela minha ausência. Fiquei ausente aí uns dias aí, mas peço desculpas, mas realizamos aqui a nossa live. Vou enviar aí o resumo, as práticas, tudo certo, tá? Tudo voltando ao normal. Essas pausas assim fazem parte. E avante! Avante! Obrigada, Igor. Valeu, Cristiane Henderson. Valeu, Elisângela. Obrigada. Valeu. Você é uma figura, viu?